A eternidade se expressa nas ondas do tempo. Ondas que medem a evolução das ideias, das sociedades, do conhecimento humano. Um desses giros da espiral do tempo trouxe à cidade de Santos Luís de Matos, líder de um movimento revolucionário a serviço da evolução espiritual da humanidade, que agora completa o seu primeiro século. Racionalismo cristão. 100 anos a serviço da evolução espiritual da humanidade. Na era moderna, a passagem do tempo acelera as conquistas tecnológicas. Mas o espírito não evolui na mesma intensidade. Isso explica o fosso entre sabedoria e tecnologia e o descompasso entre conhecimento e espiritualidade. Essa evidência orientou as ações de Luís de Matos na sua chegada ao Brasil, vindo de Portugal, país onde nasceu. Ele entendeu que o crescimento econômico que chegava ao país pelo Porto de Santos exigia uma contrapartida de natureza espiritual, sem a qual a evolução material resultaria em retrocesso humano. A economia justificava os sinais de euforia, mas era preciso aprimorar níveis de relacionamento, abolir ou minimizar injustiças, implantar o predomínio do espírito sobre as ambições puramente materiais. Luís de Matos era a pessoa ideal para essa missão. Chegado ao Brasil ainda adolescente, foi reconhecido mais tarde como exemplo de bondade, firmeza, honradez e bravura. Tornou-se abolicionista, republicano e espiritualista, defensor da igualdade de direitos e oportunidades. Suas opiniões serviam de modelo até mesmo a altos dirigentes do país. No jornal A Razão, por ele criado em 1916, em companhia de seu conterrâneo Luís Tomás, deixou uma coletânea de textos que continuam a orientar para o bem as novas gerações. Os dois amigos colaboraram ativamente nos jornais Cidade de Santos e Diário de Santos e prestaram inestimáveis serviços a instituições e movimentos humanitários, ao progresso, à literatura, à ciência e às artes. Por saber que a unidade cósmica deve se expressar na Terra, na plena comunhão entre os homens, Luís de Matos associou-se à causa abolicionista. Com José Teodoro dos Santos Pereira, conhecido como Santos Garrafão, passou a fornecer comida, roupas, medicamentos e todo tipo de auxílio aos negros do quilombo do Jabaquara, que chegou a abrigar 5.000 escravos. Finda a escravidão, a cafeicultura enfrentou o gravíssimo problema da mão de obra. Foi quando o Mar de Santos, por onde ingressaram no Brasil Luís de Matos e Luís Tomás, foi cenário da chegada dos primeiros imigrantes europeus. Fiel aos ideais como republicano e abolicionista, isso não o fez esmorecer na sua luta por ter suas ações inspiradas no plano espiritual. Com Luís Tomás, formou uma parceria em que as ações de um e de outro se complementavam. Como homem de negócios, Luís de Matos soube aplicar na vida prática e na economia privada a sua reconhecida autoridade moral e ética. Seus atos eram sempre impregnados de valor e justiça. Por seu lado, Luís Tomás cuidou da parte material do racionalismo cristão, deixando, na época, a doutrina com seu patrimônio bem estruturado. A solidez da doutrina
e sua capacidade de transpor inúmeras dificuldades no decurso do seu centenário se deve à conjugação de inspiração e esforços na associação do plano terreno e do plano astral. Vieira, patrono, idealizador e inspirador do racionalismo cristão no plano astral, foi uma das figuras de maior destaque na história de Portugal, país onde nasceu. Antes de tomar qualquer decisão importante, era ele quem Dom João IV, rei de Portugal, consultava. A inspiração de Vieira e o exemplo dos dois pioneiros transparecem na atuação dos que os sucederam na sua missão. Após o falecimento de Luís de Matos, Antônio Cotas assumiu a presidência da doutrina e, de 1926 até a sua passagem para o Astral Superior em 1983, Antônio Cotas realizou obra gigantesca. Consolidou os princípios e a disciplina, grandes alicerces do racionalismo cristão. Sob sua mão tutelar, floresceram muitas casas racionalistas cristãs. Numa de suas inúmeras doutrinações, Luís de Matos orientou: quando sentirem o ânimo fraquejar, quando perceberem que a vontade se abate e o desânimo tenta envolvê-los, elevem o pensamento, desprendam-se de tudo que possa perturbá-los e procurem dentro de si mesmos a serenidade, a paz e a conformação de que carecem, para enfrentar e suportar as vicissitudes da vida. Não há quem não tenha reveses, desilusões e sofrimentos neste mundo. Para alguns, os resgates são mais leves. Para outros, entretanto, são mais pesados, por serem maiores as dívidas espirituais contraídas em existências passadas ou pelo mau uso do livre-arbítrio na atual. De qualquer maneira, todos têm o dever de enfrentar reveses e saldar dívidas sem revolta, sem protesto, sem indignação. Um espírito esclarecido e de vontade forte encara a vida com realismo, só esperando aquilo a que faz jus por seu esforço, por seu trabalho, por sua luta, portanto, um merecimento pelas ações que pratica. Todos são livres para pensar como entenderem. Os que estão, porém, a serviço do racionalismo cristão têm deveres maiores, e entre eles o de raciocinar muitíssimo para evitar o cometimento de erros, dos quais terão mais tarde de arrepender-se. Racionalismo cristão. Uma filosofia que atravessa o tempo e o espaço, colocando a serviço da humanidade um conhecimento capaz de encaminhá-la para o seu objetivo, que é o de esclarecer-se espiritualmente, tornando o viver terreno mais consciente, equilibrado e harmônico. Único caminho para a sonhada paz e fraternidade entre os povos. Diante da eternidade, os 100 anos do racionalismo cristão são uma gota no oceano da Terra. Mas uma gota banhada por intensa luz que pode se espraiar por todos os espaços e se expandir onde quer que exista um espírito disposto a absorvê-la e também se dedicar ao florescimento total da nossa humanidade.